Brohim Abaim, sejam todos muito bem-vindos. Nessa oportunidade, eu quero estar falando sobre a loucura das traduções. E a propósito, eu tenho aqui um texto em mãos do livro de Yohanan, a Bessorá segundo Yohanan. Yohanan começa a tratar de um assunto muito profundo. No capítulo de número 1 da Bessorá segundo Yohanan, ele está falando de um assunto, mas a tendenciosidade dos tradutores pode nos induzir a falsas doutrinas, a conceitos errados de que não constam nas cópias dos originais. Yohanan começa a dizer aqui no capítulo 1 que no princípio era Adavá, e Adavá estava com Elohim, e Elohim era Adavá. Agora, vamos ler no grego. No grego está assim, Theos en logos, Theos Elohim, Elohim era a palavra. Notem que o assunto de Yohanan, no nível Solde, ele nos leva ao Sefer Torá Bereshit, capítulo de número 1. E Yohanan está tratando da palavra. Veja bem, Theos, Logos, não pode ser traduzido como verbo, porque Theos, Logos é palavra. Agora, onde foi que os tradutores encontrou esta loucura de traduzir Theos, Logos, que é palavra, como verbo? Olha aí a distorção do assunto. Porque Yohanan começa a sua narrativa na Bessorá falando de palavra, falando da palavra. O assunto de início é a palavra, a temática dele é a palavra, mas os tradutores, ninguém sabe por qual foram os motivos, né, que eles traduziram Theos, Logos, por verbo. Theos, Logos é palavra, não é verbo. Então, se Theos, Logos não é verbo, é palavra, se está traduzido verbo, está errado. Induz o leitor ao erro, ao engano. Um leitor despercebido, um leitor que não tem, às vezes, a oportunidade de ter um professor para corrigir esse erro. E muitos por aí afora têm em mãos essa tradução, que diz, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Que verbo coisa nenhuma! Traduziram uma tradução porca, suja, traiçoeira. Precisamos ter cuidado nesses últimos dias com essas traduções. Precisamos sempre, quando lermos um texto, buscarmos esse texto dentro dos seus originais. Sempre vai ter alguém para lhe falar a verdade. Está entendendo? Então, Theos em Logos não é verbo, é palavra. Então, se o verbo não é verbo, se Theos, Logos é palavra, onde foi que ele encontrou o verbo? Por que ele colocou o verbo aqui? Então, a tradução está contaminada, porque a tradução coerente seria porque a palavra estava e a palavra era Elohim, é Elohim. Essa é a tradução mais coerente e precisa de um tradutor que tenha responsabilidade com a verdade, com a doutrina dos ensinos do nosso Mashiach. Yohanan não errou, e Yohanan foi traído pelo tradutor. Eu espero que o Rua do Eterno possa abrir o seu entendimento e vamos ser mais cuidadosos, mais zelosos, quando nós tivermos em mãos as nossas Bíblias com essas traduções contaminadas. Lembre-se, Logos, palavra, não pode ser traduzida como verbo. Logos é a palavra, o assunto de Yohanan aqui é a palavra. Ele está falando da palavra. O assunto é a palavra, a temática é a palavra. Não há espaço para infiltrar na tradução
o verbo, porque não existe isso aqui. Tanto é que Yohanan nos leva a Sefer Torá Bereshit, capítulo de número 1. Leia lá depois, está falando da palavra. Que o Eterno, na pessoa do Ruach HaKodesh, possa abrir o seu entendimento. Baruch Hashem, até a próxima. Um pouco de verdade é bom para todos nós.